Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks, como eu costumo brincar. Bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite e boa madrugada para quem ouve na madrugada, como eu faço, escuto podcast quando estou correndo no comecinho do dia, assim, 5 da manhã por aí. Hoje estou aqui com uma grande amiga, Alessandra Rugai Bastos, advogada muito conhecida na área de família e sucessões, com uma vejo eu que tenho experiência um pouco na área, uma advogada com uma sofisticação e uma atuação diferenciada. Então, Alessandra, tudo bem? Como está? Tudo bem, Léo. Muito obrigada aí pelas suas palavras tão gentis e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui na ASP, essa associação que nos apoia tanto. Ale, eu acho que, para começar, você tem uma carreira um pouco peculiar nessa pra essa turma desse ramo, né? Você vem de um escritório grande, né, Machado e Meyer, né, lá atrás, na sua origem, e acaba entrando aí fundo nesse mundo de famílias e sucessões. Como é que foi esse caminho todo para chegar aqui até o escritório? Contar um pouquinho sobre você. É verdade, eu acho que na área de família e sucessões eu tive realmente uma carreira atípica, né? Eu comecei a trabalhar, assim, para valer com família e sucessões. Na verdade, nos meus primeiros estágios eu já trabalhava um pouco, enfim, porque eu era estagiária de uma advogada que fazia muita defensoria, então, assim, sempre tem muita coisa de família. Claro. Eu comecei a trabalhar com mais ênfase, assim, quando no meu estágio de quarto ano, fiquei lá depois formada. Depois eu acabei tendo, assim, alguns escritórios, uma certa continuidade, apesar de uma troca de escritório, sempre com as mesmas pessoas. Mas eu não fazia só família, né? Acabava fazendo muito direito civil, o que eu acho que realmente me agrada muito. Eu acho que foi uma diferença aí na minha atuação e na minha formação mesmo. Uhum. E depois, eu fui trabalhar, numa empresa do Grupo Votorantim, da divisão de metais, que também é bastante atípico, Bem né. atípico, né? Sem Isso aí. dúvida, né? Eu fiquei 2 anos ali já trabalhando muito com contencioso civil, contencioso comercial, e depois eu fui para o Machado Meyer, e daí já para trabalhar bem focada na área de família e sucessões, e ali eu comecei a ter, assim, contato, né, e comecei a fazer planejamento sucessório. E depois aí montei o Guimarães Bastos, está fazendo 20 anos ano que vem, Poxa. e ali, e evidentemente depois do Machado Meyer, fui para o Guimarães Bastos e ali fiquei. E ali, daí sim, com uma ênfase, assim, com uma atuação bem marcada em família e sucessões. Ah, muito bom. Até vamos tentar começar já a entrar um pouquinho aqui no nosso tema, né? Porque eh, a gente falando aqui do direito em família, sucessões em geral, nós vamos focar um pouquinho aqui em planejamento sucessório, que eu sei que você é uma craque, fora as outras áreas, enfim, mas essa aqui acho que hoje seria o nosso tema principal. Temos acho que uma visão, né, que parece que planejamento é um nome muito também voltando à palavra, muito sofisticado, para muito elitizado às vezes, né? A gente pensa assim, poxa, é uma forma de tem aqueles, quando a gente está dentro daqueles grandes litígios, fala, nossa, se o patriarca tivesse ou a matriarca tivesse pensado melhor nessa sucessão, a gente não tinha chegado aqui, né? Mas eu acho que a, o- a função não é só essa, né? Acho que vamos começar do início. Como é que você identifica, assim, como é que você explica um pouco essa necessidade de se pensar num planejamento sucessório? Olha, de fato, eu acho que lá atrás, no Machado Meyer, mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a tomar contato com o planejamento sucessório, era uma coisa mais, era um trabalho mais para grandes patrimônios, digamos assim. Vinha muito, em entre aspas, "importado", mas vinha muito inspirado, de fora, né, com o que a gente via, em outros países, né, com o que se via, as providências que se viam em outros países. Muito embora aqui o planejamento sucessório seja muito diferente, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, com outro foco e com outras possibilidades, né, Sim, porque a lei brasileira é é diferente. diferente, exatamente. Mas hoje eu acho que o planejamento ele está muito mais democratizado. Então, hoje a gente cada vez mais vê
patrimônios, digamos assim, normais, né? Patrimônios factíveis, planejando, e a evolução da sociedade leva a isso, né? Então, quando a pessoa tem... Hoje é muito comum você ter vários casamentos, filhos de casamentos diferentes, muitas vezes situações pessoais e familiares que eu não diria que são atípicas, mas que recomendam, não são atípicas porque realmente não são incomuns, né? A gente Exatamente. vê então, uma situação que é um pouco normal de se ver, você vê pessoas que têm responsabilidade, por exemplo, com parentes ou com pais idosos, Exato. enfim. E aí, destas preocupações e desta dinâmica familiar, que acaba sendo, às vezes, mais complexa ou mais desafiadora, surgem preocupações e este cliente pensa, até porque também o planejamento sucessório, ele está mais na mídia, digamos assim, seja nas mídias sociais, seja no jornal. Então, quer dizer, o cliente ele tem já a visão de que existe este trabalho, que a advocacia pode fornecer este trabalho para ele, né? Exato. Então, ele muitas vezes vai procurar um profissional que possa ajudá-lo. Olha, eu tenho filhos de casamentos diferentes, eu tenho um filho mais velho, um filho mais novo, tenho uma preocupação com a minha falta, meu filho mais novo precisa estudar, como é que isso acontece, minha mulher, como é que fica, meu marido, como é que fica, enfim. Então, hoje, depois de um caminhar longo aí do planejamento, ele é mais democrático e ele está realmente mais disseminado. É claro que o planejamento, ele acaba implicando na existência de um patrimônio, Sem né? dúvida, né? Então, isto talvez não seja tão democrático assim, se a gente for pensar ali no total da sociedade brasileira, mas eu não acho que hoje é correto dizer que o planejamento ele se volta só para os grandes patrimônios, né? Até porque você vê, você traz, né, quando você coloca essa questão da vários casamentos, né, filhos em gerações diferentes, né, isso é um fenômeno mais comum também vindo dos anos 70 para cá, né? Então, vamos dizer, é uma geração toda que está vindo com essa demanda agora, né? Então, antes que se anteriormente a demanda estava mais vinculada justamente, eram patrimônios enormes, então deixa eu organizar para essa turma não se matar aqui por conta desse dinheiro. Sim. Hoje você está falando de questões muito mais básicas, né? Isso, eu tenho tive um filho muito mais velho, é pequeno e ele precisa ir para a escola, enquanto os outros são maiores. Então, você organizar a herança para que pelo menos haja esse sustento. Então, é um problema muito mais real, pé no chão, né? Sim, é uma coisa comum, não, isso não é incomum. O envelhecimento da população também indica para isso, porque se pensa muito em planejamento sucessório pensando no falecimento da pessoa. Exato. Mas é preciso também planejar para a incapacidade. É Né? verdade. A incapacidade, esse é um recorte que eu tenho no escritório, né? Várias questões ligadas à incapacidade, várias questões ligadas à interdição, e assim, contar um pouco a história para contar um pouco a história de como que o Guimarães Bastos e como eu coloquei um pouco o planejamento sucessório, assim, como a gente organiza aquilo, as soluções que a gente sugere aos clientes, né? É de fato a visualização das questões que surgem do contencioso. Então, assim, nós fazemos contencioso, eu acho que a experiência de contencioso de família e sucessões é muito importante para quem faz o planejamento, porque é ali que você visualiza o que pode dar errado e muitas vezes muito errado. Exato, é como em contratos gerais do dia a Sim, dia. A gente concordo. sabe onde já deu problema, onde vai, e é ali que a gente começa a mexer, né? Você faz uma cláusula, olha, tive este problema, vou redigir uma cláusula para tentar mitigar este problema, né? E no planejamento é isso, quer dizer, eu acho que todos os advogados que militam na área de sucessões já tiveram nos últimos tempos alguma questão em relação à colação, né? Exato. Então, a avaliação de bens na colação, enfim, então quando a gente planeja, um dos pontos que a gente tenta mitigar, de fato, é
uma disputa em relação à colação, por Exato. exemplo, né? E você vê que você falou você citou também aqui uma questão interessante, né? Porque a gente fala aqui, planejamento, sempre essa a primeira lembrança, patrimônio, patrimônio grande. A gente já consegue evoluir para mostrar uma outra situação. Você lembrou situações em vida, Sim. curatela, né? E às vezes essas pessoas também, a forma de já poder tentar dispor de alguma maneira sobre esse tipo de Uhum. situação. Vamos pensar também, né, na hora de fazer testamento, que você não está falando de patrimônio, mas está falando da tutela do filho menor, né? Como regular, quem Curadoria ficar. especial, quem que Exato, vai né? administrar os interesses É, econômicos dos advindos da herança daquele menor. é, Então, você tem várias questões que são além de patrimônio, né? Tem situações em vida também, porque o planejamento sucessório, muitas vezes, ele vem junto com uma organização patrimonial, né? É claro que as camadas de complexidade daquilo que você vai fazer depende um pouco acaba dependendo um claro. pouco do patrimônio. Do tipo de patrimônio, né? Enfim, Do do que. tipo, da natureza, Natureza, enfim, né? E a gente sabe, por exemplo, Léo, eu sei que você trabalha muito com direito societário, que quando você tem patrimônio societário, o planejamento, ele tem uma outra claro, complexidade, sem né? dúvida. Mas muitas vezes o planejamento sucessório ele vem com uma reorganização patrimonial pensando numa situação de falecimento e de sucessão. E muitas vezes pensando também no aqui e agora, né? Como é que a gente organiza uma dinâmica societária, muitas vezes familiar, porque muitas empresas brasileiras, eu diria que talvez a maioria das empresas brasileiras ainda São são familiares, sem familiares, dúvida. né? São empresas familiares. A gente tem muitas empresas familiares. Então, como você organiza essa dinâmica societária, né? Eh, e, e depois pensando no momento em que alguém falta, né? Então, às vezes, essa organização, ela não é só para depois do falecimento, né? Ela já vem, também, mas muitas vezes ela vem já pensando na situação atual, né? É, Com medidas de governança, enfim. E por isso que eu sempre digo, Léo, eu acho que a gente já teve oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões, que o planejamento é muito multidisciplinar, exato. porque são muitos temas envolvidos. Além do óbvio, que é direito de sucessões, Claro. né? Você tem direito de família, né? E não dá para fazer direito de sucessões no Brasil sem entender direito de família, né? Então, a primeira questão que aparece, que é muito frequente, é a questão do regime de bens. Exato. Então, normalmente se pensa que uma partilha decorrente do regime de bens vai acontecer quando você tem um divórcio, quando você tem um rompimento do casamento, né? Uma dissolução de união estável. Mas não necessariamente, porque se você tem um falecimento, o regime de bens também se rompe e você vai ter uma partilha, Exatamente. né? Então, analisar qual é a consequência do regime de bens do cliente, da cliente, no falecimento também faz parte do planejar para a sucessão, Claro. né? E- Outro ponto que tem muita influência e que é uma situação nova é a socioafetividade. A socioafetividade tem um impacto enorme na Enorme, sucessão, né? exatamente. Isso até, quando a gente fala até nessa questão que a organização é feita, na verdade, em vida, né? A gente falando em empresa, na verdade, quando ela é bem feita, na morte é que você não vai ter o problema, porque ela já foi feita, né? Então, na verdade, Sim, você evita, basicamente, sai um fluxo que você não tem nem, em caso, nem precisa abrir inventário, né? Esse que é o ponto, né? E sim. você falou de multidisciplinariedade, a gente tem ainda a parte fiscal, né? Que dia sim, dia também, até estávamos com 2 temas no Supremo recentemente, Sim. 3, né, em discussão, das offshores, dos VGBLs, né, PG, dos planos de Uhum. previdência, e recentemente do ITCMD no arrolamento, né? Então, o fiscal na sucessão aqui, enfim, no planejamento é também muito importante, né? Muito. Sempre que você vai fazer reorganização patrimonial, você pode ter consequências fiscais. Então, você ter um olhar tributário
É importantíssimo. E assim, fora também o óbvio, né? Se você está falando de sucessão, você está falando de doação, você tem ITCMD, né? Claro. Então, o advogado que está planejando entender as hipóteses do ITCMD, né? Quando que você tem hipótese de incidência, enfim, quais são as potenciais discussões, isso também é muito importante, né? É. Até porque, na minha experiência, o cliente, normalmente, ele não quer ter consequências fiscais Sem dúvida. horrorosas, né? Exato. Então, tem muitas coisas que... Nem quando estiver morto. Exatamente. Então, assim, eu... Quando a gente está falando de... E daí, quando a gente está falando de planejamentos maiores, que você tem uma reestruturação societária, que você tem uma organização patrimonial maior, o advogado de sucessões, o, digamos assim, o civilista, muitas vezes tem soluções muito interessantes. Tem várias coisas que a gente Claro. quer, que a gente sugere para o cliente, olha, isso aqui seria ótimo, enfim. Mas muitas vezes não sai do papel, não anda para frente. Por quê? Porque chega o tributarista ou chega na hora de você analisar a tributação e aquilo não vai andar para Não frente. anda. Não anda para frente. Então, assim, como eu já vi isso muito, eu nem insisto, porque eu sei que eu vou perder, entendeu? Exatamente. Mas, por outro lado, às vezes, alguma ineficiência fiscal menor e tal, o cliente está disposto a enfrentar por conta de, em benefício da solução de problemas familiares ou de problemas sucessórios, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a holding, né? Se fala muito a Exato, é holding. Então, hold. a holding, ela pode trazer ineficiência fiscal, né? Isso depende um pouco daquilo que... Atividade, né? De várias questões. E Tem daquilo que o várias. cliente vê para o negócio dele a longo É, prazo, é. né? Então, pode trazer, sim, ineficiência, mas traz muitas vantagens, né? Do ponto de vista da organização da dinâmica societária, porque essa também é uma preocupação. Quando a gente está falando de planejamentos maiores ou de planejamento que envolvem patrimônio societário, a holding, ela ajuda, né? E muitas vezes, eu sei que muitas vezes se fala muito assim, como se a holding fosse um sinônimo de planejamento Exato, sucessório, né? meio que é uma. Quero montar uma holding, né? Meu amigo tem, quero É uma para isso, mim. quero uma. É que a velha questão, né, que você diz da facilidade, é porque a existência de uma possibilidade de ter um estatuto social e um acordo de acionistas, né, ou de cotistas, ele abre esse leque de você regrar toda, né, e criar travas ou saídas para toda a gestão desse patrimônio, né? Acho que essa aí é a grande a ferramenta a holding tem muito essa facilidade, né? Tem muito essa facilidade, né? Ela organiza o voto em bloco, É, ela... para a gente que tem experiência no contencioso também, a gente sabe que muitas vezes o litígio estourar no plano de cima e não na operacional pode ser muito interessante. sem dúvida. Tem a sua Não vantagem, contaminar né? o negócio. Não contaminar o negócio. Mas muitas vezes, a depender do que o cliente deseja fazer, ou como se tem uma ideia do negócio, assim, dos próximos passos do negócio, a holding, de fato, acaba ficando inviável por Exato. razões fiscais, né? É. Então, ela acaba não sendo razoável aí por razões fiscais. Eu acho interessante colocar também, assim, que nós no escritório, a gente não faz tributário. É. Né? Nós somos especialistas em família e sucessões. Então, sempre que a gente tem uma questão que vai demandar direito tributário, que vai que vai demandar uma análise fiscal mais profunda, a gente normalmente trabalha com outros escritórios. Tem de né? envolver um especialista. Tem que envolver né? um especialista, porque assim, a gente sabe, mas por outro lado, a gente tem que, no mínimo, saber identificar, olha, aqui eu vou precisar de um olhar de um especialista. Exato. Né? Quer dizer, você sabe pelo menos identificar onde pode vir algum problema. Claro. Né? E assim, falando um pouco o tributário é muito importante, né? Um pouco de quais as áreas envolvidas no planejamento sucessório, né? Quer dizer, além do evidente, sucessão, família, societário, imobiliário.
Imobiliário, sem dúvida, E né? muito direito civil. Muito direito civil. Muito direito civil. E aí, é claro que, a depender do patrimônio do cliente, você pode ter outras especialidades, né? Você pode ter, por exemplo, direito internacional, se você Claro, tiver direito internacional privado, se você tiver patrimônio no no exterior, exterior. que hoje é uma realidade para as famílias, para o cliente que tem ali um patrimônio muito vasto. Normalmente, você tem uma diversificação de jurisdições, digamos assim, né? Ele É. tem patrimônio em mais de um país, Mais de um né? país, sucessão e aí sucessão operando em vários países, É. eventualmente decorrendo daí litígios em vários países também, como a gente viu em alguns casos, né? Assim, Então você precisa. Por isso que o planejar também é muito importante, porque isso realmente você pode ter uma situação de um problema realmente muito grande, se é, você não organiza isso minimamente, exato. né? E a gente vê às vezes, né, nesse cenário brasileiro que tem às vezes um certo vai e vem, né, de jurisprudência, às vezes a gente vê até decisões hoje fazendo compensações de patrimônio aqui com lá fora, né? Que até essas novidades começam a ter na hora de uma sucessão aqui, então Sim, parece que a gente mesmo quando fez o estudo, fez o trabalho, ainda vem ser surpreendido pelo imprevisível, né? Ou pelo que a gente achava que estava ali estabelecido, né? sim, É, sim. E também eu acho que eu vejo nos últimos anos a jurisprudência de famílias e sucessões mudando bastante. Então, para fazer o planejamento, a atualização constante é uma necessidade. exatamente, É né? uma necessidade também, né? Mas eu volto a dizer que eu acho isso muito importante, essa experiência no contencioso também. Claro, não tenha dúvida. Porque não é só saber o que diz a lei, né? Ou o que diz a jurisprudência, como é que o STJ está decidindo isso ou aquilo. Isso também, evidentemente, é muito É importante, lógico. claro. Mas aquela noção mais exata, porque você estava, né? Eu vi Eu vi acontecer, né? de um pouco como é que o juiz pensa, né? Exato. Isto aqui vai passar ou isto aqui não vai passar. E eu digo isso também porque no planejamento você acaba tendo uma combinação entre medidas ou transferências de propriedade, no caso de doação, enfim, ou medidas que vão tratar da transferência de propriedade, né? Ou, enfim, quer dizer, você lida um pouco com a propriedade do bem em si, seja neste momento, seja depois, Uhum. mas a gente trabalha muito com vínculos contratuais, né? Sim, E isso porque, assim, a lei brasileira o básico no planejamento é você respeitar as diretrizes da lei sucessória brasileira, né? sim, Dizer, a legítima, lembrando que a legítima não é só 50% para os herdeiros necessários, é 50% para os herdeiros necessários, mas também tem o princípio da intangibilidade da legítima, que tem que ser respeitado, sim, né? E é por isso que a gente também diz que o planejamento fora não é o planejamento aqui, né? O planejamento fora, muitos países não têm tem legítima. país que não tem legítima, né? Aí entra a figura do trust, que é outro também Muitas vezes por razões conhecido fiscais, aí, né? Enfim, sim. fundações, trust, né? E muito por razões fiscais, usam muito o trust por razões fiscais, né? Exatamente. É. Mas quando você tem a sucessão aberta, digamos assim, o planejamento é outro. Então, muitas vezes, os grandes especialistas fora, eles falam muito de governança corporativa, de sucessão do negócio, que também é importante, que também tem o seu papel no planejamento, principalmente quando a gente está falando de um planejamento, assim, de um patrimônio mais complexo, né? É, mas, digamos assim, aqui, o, o básico é você respeitar a legítima, né? Exatamente. E diante dessas travas que a gente tem, né, da legislação brasileira que precisa ser respeitada, não adianta fazer o papel aceita tudo, não adianta fazer Exato. um É, planejamento que amanhã vai despencar, claro. né? É, para respeitar essas regras, muitas vezes, para atingir a vontade do cliente, né, o desejo sucessório do cliente, o profissional precisa de mais de uma medida.
muitas vezes você tem a situação que é menos complexa, você consegue endereçar aí com um testamento, com uma doação, com usufruto, por exemplo, né? Então, assim, olha, o direito civil também, né? Exato. Entender de Claro. usufruto, entender de termo, condição, encargo, renúncia, né? É muito importante, né? Na faculdade eu lembro do meu professor dizendo que a teoria geral do direito civil era a teoria geral do direito todo, né? Todos, sem dúvida. E é verdade, É, né? não tenha dúvida. Mas para conseguir, eu estava dizendo que para conseguir aquilo que o cliente deseja, muitas vezes a gente precisa de mais de uma medida. E às vezes essas várias medidas são essas várias providências muitas vezes são vínculos contratuais, são vínculos obrigacionais, né? E é aí que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, Exato. né? Então, para não puxar a corda demais. E é aí, na hora que a gente puxa a corda demais, ou que a gente quer ser criativo, porque eu acho que é da natureza do advogado. O Claro. advogado quer É. criar. Muitas vezes eu me vi nessa condição. Será que eu não consigo fazer isso? Ou que eu não consigo ir por este caminho e tal? Aí é que a experiência no contencioso faz a diferença. Porque aí o advogado fala, bom, mas eu consigo defender isso sem nenhum constrangimento numa sala de audiência, Exatamente. Como... né? Como é que eu acho que o judiciário vai enxergar isso? Então, isso eu acho, por isso que eu acho que esta experiência de quem já fez audiência, de quem já teve várias disputas no judiciário, tem este termômetro, digamos assim, bem adequado, né? Exato, eu acho que é isso, e eu acho que a experiência do contencioso sempre, obviamente, dá, e também eu digo, às vezes você olhando também o que depois, não é nem só o que foi brigado ali, depois o que gera as brigas, né? Porque, por exemplo, é como uma outra questão que eu sempre, que é meio lugar comum, às vezes intuitivo para as pessoas, não, estão brigando num divórcio, vamos doar para os filhos, com usufruto, filho menor, e é Sim, intuitivo sim, para a parte. Ó, já que a gente tem um sim, problema, eu e você, vamos doar para os filhos, porque está resolvido. Filho, você gosta sim, do nosso filho? Eu gosto, está resolvido. É o maior erro que tem. Travou o patrimônio, trouxe se é menor, um terceiro para claro, imiscuir no patrimônio. Só que é algo que a gente vê acontecer, né? As sim, pessoas falam, advogados recomendam, e a gente, falo por mim, isso, já vi isso dá tanto problema. Então, o dia a sim. dia você já fala, pera, aí é a experiência, né, também, É de tudo que experiência deu de... de isso aqui não vai dar certo. Então, e muitas vezes, por exemplo, se encontra um tipo de vínculo obrigacional, falar, isso aqui vai resolver, né? Exato. Eh, Só que daí, e realmente aquilo tem o seu lugar, né? Me perguntam muito assim: você é contra trust? Você é contra opção de compra? Você é contra comodato? Eu não sou contra nada, eu sou a Nada. favor de tudo. Tá lá na lei, vamos usar. Mas vamos usar, e até o trust não tá na lei, né? Mas Exato. enfim, É. mas se for fazer um trust num país em que reconhece essa figura, que tem legislação, tradição e tal, se for o melhor para o cliente, se for uma necessidade do cliente, ótimo, né? E a mesma coisa para essas figuras que são mais próximas aqui, né? Opção de compra, comodato, mútuo, tá aí para ser usado, né? O que não dá é para e daí realmente eu não recomendo é para criar um contrato que vai desfigurar o instituto, porque aquilo tem uma grande chance de não ser reconhecido no judiciário, de você Exato. ter uma declaração de simulação, disso ser. A gente sabe que o judiciário, no momento em que ele olha aquilo e ele não reconhece a substância do Instituto de Direito Civil, do Instituto de Direito Societário, por exemplo, tem uma grande chance daquilo não ser observado, daquilo não ser cumprido, ou mesmo daquilo de você ter uma declaração de nulidade, de você ter ali alguma, digamos, alguma medida mais drástica, algum final mais drástico. Então, isso quando me perguntam a esse respeito, eu digo isso, olha, eu acho que é importante muitas vezes criar soluções
para o cliente, né? Criar soluções para o planejamento. Mas a gente tem que ter um pouco o pé no chão, Exato. né? E não, às vezes você dá uma volta, às vezes a gente tem que olhar e falar, por que será que nunca ninguém pensou nisso antes, né? Talvez não tenham pensado porque realmente não dá para Não fazer tem como, isso. né? Então, às vezes, dormir e acordar é É como interessante. você comentou da legítima, né? Quantas vezes a gente vê essa questão não dos 50%, mas dela ser intocável, de não poder Sim. colocar limites, né, assim, e a gente vê isso tentando sendo de várias formas, né, várias tentativas em disposições testamentárias, etc, e que, sim, invariavelmente tem essas discussões, elas acabam caindo de um jeito ou de outro, e tenta, é como você falou, tenta por aqui, tenta por ali, né, e- E não vai dar é, certo, né? Agora, dá para fazer muita coisa, sem dúvida, né? não, mas é, E sem dúvida, talvez a gente não consiga fazer exatamente o que o cliente quer, e que o cliente deseja, e tudo que ele gostaria. Mas dá para fazer muita coisa e dá para sair de um lugar que, digamos assim, é um lugar de muito problema, né? Eh, Muitas vezes até eu falo um lugar de causa absoluto, talvez seja um pouco dramático demais isso, mas assim, um lugar de muito problema, de um potencial de problemas, de disputas judiciais muito grandes, né? Para um lugar muito melhor, né. Então também essa é uma, esse também é uma, isso também é um papel do advogado que faz planejamento sucessório, de explicar para o cliente, porque muitas vezes quando você fala para o cliente: "Olha, isto aqui não está para fazer", o cliente já fala: "Bom, então não adianta, não consigo não vou fazer fazer nada, nada". Você pegar na mão do cliente e ir explicando para ele que, olha, calma, eu não consigo chegar onde você quer, né? Mas eu consigo chegar num lugar bom, né? A gente consegue fazer isso de outras maneiras, a gente consegue. Não consigo te dar 100% do que você gostaria, mas talvez eu consiga chegar aí nos 80%. é, Isto e para isso o advogado tem que ter um preparo, né, uma claro. tranquilidade, né, que eu acho que de qualquer maneira para quem faz família e sucessões isso também é uma necessidade, né, uma tranquilidade, até uma didática para explicar, eh, esses caminhos e essas restrições para o cliente, e muitas vezes ir guiando o cliente para explicar: "Olha, deixa eu te talvez eu não consiga fazer tudo que o senhor quer, mas me deixa trazer umas ideias, né? E daí, por exemplo, assim, as normas sucessórias eh, brasileiras, assim, enfim, o direito brasileiro é complexo, Sem né? dúvida. Os advogados que nos ouvem aqui, eles sabem disso, né? Que a gente tem que estar estudando, a gente sempre tem que estudar, enfim. Para o leigo, é muito difícil ele entender todas toda a tecnologia, todas as discussões técnicas. Então, você vai falar, por exemplo, de usufruto de direitos políticos. Enfim, o cliente não está interessado, Claro, entendeu? Então, lógico. enfim, a forma como você apresenta isso para o seu cliente também é muito importante. Né? Como você vai apresentar isso para ele? Então, muitas vezes, o famoso PowerPoint, né? Fazer uns slides com desenho, né? Isso pode ajudar muito o cliente a visualizar e a entender, porque você precisa de uma abstração de pensamento, muitas vezes. Imagina só, você organiza o patrimônio, você estabelece, por exemplo, uma governança dentro de uma sociedade, de uma holding, enfim. E aí você encaixa um testamento digamos assim, um planejamento sucessório mais raiz, digamos assim, né, mais evidente em cima. Não é tão simples para o cliente visualizar como é que fica, Exato. né? Não tenho Então, dúvida. para explicar, assim, fazer esta costura com o cliente, também é muito importante. Também é muito importante. E até aqui pegando um ponto que acho que é meio uma unanimidade das discussões, que eu imagino que muito dos teus clientes que a decepção aparece, puxa, não vou fazer nada agora, é o caso da sucessão de cônjuge, né? É. Acho que esse é um grande problema. E aí, doutora Alessandra, o cliente está aqui, acabou de ter essa. O que eu faço? Então,
que a senhora recomenda nessa hora? Doutora, cheguei, tô nessa aqui, porque É, acho que esse é o caso que dá uma grande decepção. E aí, como que a gente sai dessa? Vamos dar uma é. recomendação prática aqui, algumas ideias para falar. Não tá tudo, não tá tudo tão perdido. Você pode pelo menos limitar e dizer, enfim. Aqui eu acho o seguinte, aqui você tem, primeiro, eu acho importante dizer que sim, esse é um ponto de decepção constante dos clientes, principalmente aqueles que se casam em separação total de bens. A separação total de bens é uma realidade hoje, na sociedade, né? Eu acho que antes era um pouco mais raro, mas hoje, e daí também só engatando aqui, dizendo, pacto também faz parte do Exato. planejamento. Eventualmente, alteração de regime de bens também faz parte do planejamento, né? Análise da situação pessoal, conjugal, matrimonial do cliente, assim, às vezes o cliente tem uma união estável e não está sabendo, né? Tá Então, isso desavisadamente tá ali em união estável, precisa né? olhar isso tudo, né? Mas, neste caso, e que é uma reclamação constante, eu acho que assim, você tem várias maneiras de tratar isso. Uma maneira muito simples é um testamento. Porque se você tem liberdade para testar 50%, né? O testamento é um caminho simples, fácil, indolor, né? E muitas vezes até eu sugiro fazer um testamento no D1, né? Porque, olha, enfim, não quero ser alarmista, mas para morrer basta estar vivo, né? Exatamente, né? Então, até se pensar eventuais outras providências, às vezes que demandam tempo, oportunidade, às vezes a pessoa até quer fazer, mas naquele momento ela não consegue fazer por X razões, né? É interessante pensar num testamento, colocando ali para já tentar tirar ali uma parte desse quinhão, né? Esse testamento, além do básico, que é testar a disponível para os descendentes ou para outros herdeiros, existe também a possibilidade de você dizer quais são os bens que vão que vão preencher o quinhão hereditário da É, legítima deste cônjuge. evitar Tá? um condomínio, né? Para evitar um condomínio, é claro. O cliente precisa entender que isso traz uma complexidade no Exatamente, sem inventário. dúvida, né? Porque um testamento de partes ideais é um testamento que ele é meio cara crachá, né? O Exatamente. juiz vai olhar e falar, bom, a parte ideal está cumprida, está observada, isso aqui, vamos descer esta em tudo, né? Exato. Às vezes a imagem que vem na minha cabeça é aquela faquinha que corta maçã, sabe? Que tem várias, Sei. que faz, é É isso, isso, é né? isso. Mas se não, se você vai ter que colocar bens diferentes, não, você talvez tenha que passar por uma avaliação desses bens, Uhum. né? Aí, de novo, né? A experiência do contencioso, de quem já fez inventários e tal, conta muito. Mas você tem outras possibilidades também, né? As outras possibilidades, aqui para falar algumas mais rápidas, é muitas vezes fazer uma alteração patrimonial. E por quê? Porque tem muita gente que tem o patrimônio muito alocado num veículo só. Então, muitas vezes, você tem, por exemplo, uma holding que tem vários negócios diferentes, que tem investimentos imobiliários, um negócio de família, com uma operação. Então, muitas vezes você alterar e daí, assim, se eu tenho, a sucessão ela se dá no topo da pessoa física. Se no topo da pessoa física o que você tem é 90% são as cotas ou as ações de uma holding, que embaixo tem negócio familiar, a sorveteria que eu investi com o meu primo, o imóvel, imóveis de investimento e tal, fica muito difícil. Uhum. Né? Na hora que você vai fazer a conta do testamento. Então, Exatamente. muitas vezes, você fazer um rearranjo, às vezes até, e um rearranjo societário, né? Exato. Muitas vezes você fazer cisão, você tirar alguns bens de dentro da pessoa jurídica ali, pode ajudar a organizar melhor, acomodar melhor um testamento e uma sucessão, né? De acordo, porque muitas vezes o cliente fala, olha, eu não quero o cônjuge
no meu negócio familiar, um negócio que muitas vezes eu tenho com meus irmãos, com a minha família, com os meus filhos, Isso enfim. costuma ser muito comum, né? Isso acaba sendo, de alguma maneira, incômodo. Mas, É, por outro lado, a maioria dos meus clientes também não quer que o cônjuge fique numa situação, exato. né? Tem outras maneiras de você endereçar isso também, porque muitas vezes a desproporção é muito grande. Muitas vezes um negócio familiar, ele é muito grande. Exato. Então, o quinhão não vai ficar, o quinhão do cônjuge não vai ficar, ou de quem quer que seja, nós estamos falando do cônjuge, mas pode ser de algum outro herdeiro necessário. Ele não vai ficar preenchido com os outros bens, né? Exato. Eu lembro de um cliente meu que me dizia, bom, mas Alessandro, o que eu ponho aqui? Uma bicicleta, um papagaio? Eu não Não tenho. tem nada fora, Então, aí você começa um trabalho de um pouco explicar para o cliente, olha, nós vamos ter que transformar um pouco seu patrimônio. Então, por exemplo, você vai ter que ter, porque muito cliente o cara é empreendedor mesmo. Ele recebe algum dinheiro por dividendos, etc. investe. Ele investe. Investe. Então, muitas vezes a gente tem que colocar para ele, olha, talvez você tenha que fazer investimentos fora do seu negócio, porque senão você fica aumentando essa caixa, aumentando esta caixa, e eu não consigo andar para lugar nenhum. Né? E é interessante isso, né, também, porque veja só, né, a gente até falou que toda essa novidade que a gente tem que vem desses últimos 50 anos, né, parece que essa discrepância aí do código fica até mais evidente, porque justamente você pega essas situações em que há um casamento e pessoas de mais idade, e às vezes pode haver um óbito com pouquíssimo tempo de casamento, né? Então até é uma Sim. distorção realmente do sistema aí, né? Então é por isso que eu acho que é um problema que realmente é latente aí, que aparece sempre, né? Sim, eu acho que o incômodo é muito grande, porque as pessoas se casam em separação total de bens para não ter comunicação patrimonial. Então, muitas vezes a pessoa casa pensando, bom, o meu patrimônio é meu e o patrimônio do meu marido é dele, né? O meu cônjuge não vai ter participação no meu patrimônio. E daí, quando vem a notícia que isso vale para a vida, mas não vale para a morte, né? Isso realmente causa uma decepção. Né? Isso também, pensando que você consegue testar com 50%, né? Muitas vezes o cliente pensa, bom, mas eu posso deixar nos 50%, eu posso deixar uma parte para o meu cônjuge, né? Eu posso deixar uma parte para minha esposa, para o meu marido, enfim. Então, isso realmente é um problema que surge bastante, né? O problema de filhos menores também, né? Principalmente com patrimônio complexo. Exato. Porque, assim, se eu falto e meu filho... Eu faço parte de uma empresa que tem uma dinâmica... Muitas vezes a dinâmica societária é muito complexa, independentemente do tamanho do negócio. Às vezes você tem negócios que não são nem tão grandes, mas que... Exato, são... Né? Seja porque tem muito risco, E outros são bagunçados, né? É complexo pela bagunça. Tem muita... Negócio é negócio, Sim. né? Cada... E às vezes é pessoalmente complexo. Porque como é familiar, muitas vezes, pessoalmente... a comunicação familiar, ela é desafiadora, digamos assim, né? Então, muitas vezes, de fato, essa dinâmica, se você pensar um sócio menos preparado, mais jovem, enfim, isso causa muita angústia no cliente. Né? Exatamente. Então, essas são temáticas que aparecem sempre, né? E normalmente, para você endereçar isto, é difícil que você vai conseguir endereçar isso com uma medida só. Então, por exemplo, certeza. Organizar a dinâmica societária, assim, uma solução clássica é acordos de acionistas. Exato, né? Exatamente, sempre. Né? E, de novo, precisa ter, muitas vezes, é muito aconselhável você ter o especialista, né, o advogado societário especialista para a confecção deste documento, e que vai saber dizer, por exemplo, o prazo de acordo de acionistas. Todo prazo. Várias vezes eu vi situações que era também, por exemplo, a cláusula clássica de falecimento para não permanecer na sociedade, Sim. seja cônjuge, seja filho. Só que não vindo acompanhado de uma devida indicação da fórmula de cálculo desses haveres e Sim. pagamento. Então, de que adianta? Sim. Na verdade, você trouxe um problema a mais, que você vai ter que liquidar a cota, você vai deixar, às vezes, a Claro. empresa sem liquidez, com Claro. conta. E
temos aí, enfim, até nessa nova dinâmica de possível mudança do código, isso está até sendo mexido de novo aí também, né? Então, Sim. é o que você diz, essa multidisciplinariedade é absolutamente essencial, né? É. Isso reflete até nas contendas, né? Porque é o que a gente vê. Normalmente, quando dá briga, você visita a vara empresarial, a vara civil, a vara de família e sucessões e, eventualmente, a fazenda pública, né? Que Sim, você tá ali, passeia né? pelo fórum inteiro. É, é Sim. como, até para dizer da importância aqui, falando de contencioso, trabalhamos junto num caso que tinha muitos processos e toda vez que chegava no tribunal, um dos desembargadores falava o saudoso, se referindo ao patriarca, e o outro desembargador falava, nem tão saudoso assim, porque deixou essa monte de briga aqui. Então tá aqui. Esse é um caso que mostra a necessidade da gente ter essa vida organizada, Sim, patrimonialmente, já fazendo em vida e pós-mortem, né, sim. Alessandra? É isso Bom, mesmo. foi muito boa conversa, didática, uma experiência enorme. Acho que conseguimos passar por muitos pontos. Você queria fazer uma última consideração sobre o tema? Sobre... Eu acho que é, eu acho que é importante só mencionar para os advogados, eu acho que a ideia de que é de fato muito multidisciplinar, mas que assim o planejamento ele não é só para as grandes fortunas, Exato, né? acho que isso foi Isso importante, que você colocou várias situações aqui, e né? não é só para os grandes escritórios, né? Muitas Exato. vezes o advogado que faz direito de família no seu escritório individual e tal, muitas vezes ele tem uma experiência excelente para planejar. Talvez ele consiga abarcar, digamos, uma extensão menor de planejamento, né? Porque são dois braços só, Claro, né? lógico. Mas ele também vai ter muito a contribuir e ajudar para o cliente dele. É, que acima de tudo, é, eu acho que essa é uma hora que o advogado, obviamente, a confiança está na essência da nossa profissão e da nossa Sim. atuação, mas essa é uma hora que você realmente tem você está tratando de uma situação muito delicada, muito séria da vida, assim, e olhando para o futuro, às vezes olhando o presente, enfim, eu acho que é muito importante essa confiança. Então, às vezes, até para o profissional Claro. que é pequeno, mas tem clientes de sua confiança, ele vai ser a pessoa certa, né, para trabalhar com Aquele isso. cliente vai querer falar com aquela pessoa, com o meu Exatamente. advogado. Maravilha. Alessandra, muitíssimo Sou eu que obrigado. agradeço. Certamente voltará aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos.